Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Malaquias, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Amado Criador, depois de ouvirmos grandes coisas que o Senhor sempre faz, estamos aqui suplicando Sua grande misericórdia para que a palavra seja ministrada segundo a Tua vontade. Ajuda Seu povo, Sua igreja. Molde-nos segundo o Teu caráter, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. O amor, o poder e o caráter. A maioria das vezes não entendemos o amor de Deus, que se nos ama, talvez nos deixe à vontade. Se nos ama, não nos importuna. Se nos ama, não nos corrige. Isso é a mente do homem. A pessoa acha que amor de Deus é deixar à vontade. Se Deus nos ama, então não posso ter doença. Se Deus me ama, não posso ter problema em casa, com a família, no trabalho. Se Deus me ama, não posso morrer. Sempre é o pensamento do homem. E o amor de Deus mostra para nós, como foi pregado pelo irmão Brando, que aí tudo que fala é do irmão Brando, né? A gente não sabe nada. E aprendemos porque lemos os livros do irmão Brando. Eu sei que se nós, como diz o irmão Rogério, se a gente continuasse lendo alguma coisa das matérias que nós estudamos lá atrás, então nós ficaríamos mais atualizados também nestas coisas. E se nós estudamos a mensagem, nós vamos nos atualizar. A mensagem nos coloca no lugar certo. A mensagem nos ensina o amor verdadeiro. Por isso, o amor de Deus, diz irmão Brana, que é o amor eletivo. Amor de eleição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o amor dele é eletivo. As pessoas pensam que porque Deus amou o mundo, então não pode deixar com que o povo do mundo sofra dores, acidentes, morram. Não, o amor de Deus é eletivo. Isto é um amor que você passa por uma eleição. Ele viu antes da fundação do mundo e você vai caminhar exatamente como ele viu. Ele não é mau. Simplesmente
O seu amor expressa o que Ele é por nós, o quanto Ele nos ama e quer nos conduzir. Poderíamos olhar nas eras das trevas e dizer como Deus amou aquele povo. O irmão Brana fala sobre isso. O crítico dizia, como pode Deus ter amado aquele povo quando ele ficava de braços cruzados no céu e o povo morrendo nas arenas aqui? Eles não entendiam. O irmão Brana diz, o amor de Deus é eletivo. Não é do jeito que você pensa, que Deus tem que vir e cuidar de todo mundo, não deixar ninguém ter problema, ninguém ter doença. Não, nós temos mais coisas na Bíblia que tem que cumprir. Nós temos mais versículos na Bíblia que tem que cumprir. E se nós evitarmos isto, nós faremos da Bíblia uma falsa. A Bíblia já está escrita, aquilo que o homem semear, isso ceifará. Então o homem semeou lá no Jardim do Éden, ele tem que ceifar agora, até o final. Porque ele semeou e começou um Éden satânico. Então ele tem que fazer a sua colheita. Não terminou a colheita ainda, está na hora final. A colheita do mundo não terminou, a colheita do pecado não terminou. Está terminando. E a colheita que Deus semeou também, sua semente já está chegando ao final. Você deve ser agradecido que está incluído dentro de um amor eletivo. Amor que ele não te perde. É a eleição de Deus. Eu não tenho que fazer nada. Se possível, eu quero eliminar muitas coisas aqui para te explicar só esse pouquinho. Eu não tenho que fazer nada. Ele já fez. Eu sou eleito. E eu vou demonstrar minha eleição cada dia. Porque não é questão eu sou eleito hoje e caio amanhã, levanto depois da manhã, caio outra vez. Não, isso não mostra eleição. A eleição vai tirar você da vida errada e vai te colocar na certa. A eleição que Deus tem dentro da Bíblia é vai e não peques mais. Eu creio nessa eleição. Isso não quer dizer que todo dia você tem que orar a Deus, tem que pedir perdão, todo dia. Mas você não está em busca do pecado, do erro, você não está caindo porque você quer. A gente tem que perceber isso. Todo dia você talvez fica nervosa, nervoso, agitado. E já pensa, perdi tudo. Não perdeu não. Prossiga. Deixa essa agitação de lado agora, tudo vai voltar ao normal. Você pode ver que eu não estou falando das coisas grotescas que pode acontecer com as pessoas. Estou falando de coisas simples. Porque você é a pessoa eleita. E quando Deus te escolheu, Ele te elegeu, nele, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. E a gente está aqui para cumprir um propósito de Deus. Uma coisa, você casa, e ao casar, você tem uma promessa, ser fiel até que a morte separa. Qualquer coisa que acontecer antes da morte separar, é uma decepção para o homem, é uma decepção para a mulher. Porque houve uma promessa e o homem ou a mulher não cumpriu sua palavra. E não cumprindo sua palavra, eles entraram em conflito com esta palavra, até que a morte os separa. A morte não chegou ainda. Então houve um conflito, mas houve um não cumprimento daquela palavra. É nisso que você tem que ver que Deus não é como nós. Nós falhamos. E muitas vezes nós falhamos em falar com Deus. Eu te seguirei, Senhor, até o fim, até o arrebatamento.
Agora você pensa bem, se Deus não te conhecesse, não me conhecesse, Ele iria se decepcionar conosco ali na frente. E nós prometemos ir até o arrebatamento e nós saímos antes daquilo. A nossa palavra também não tem valia. Mas Deus não decepciona com isso. Porque eu posso prometer para Ele, mas se Ele não me viu nesta eleição, Ele não vai ficar decepcionado. A hora que eu cair, é a mesma coisa que nada. Porque Ele não se decepciona. É nós que decepcionamos os outros. Por isso, uma obrigação que nós temos é de ver se depois que nos tornamos cristãos, se nós temos palavras, se nós cumprimos nossas palavras, se nós obedecemos. E eu quero trazer isso para o nosso dia presente. Nós fizemos isto lá atrás, na católica, nas denominações, na pentecostal, na primeira e segunda etapa. Agora você chega a um ponto que sabe, olha, pelo que eu entendo, você entende Bíblia de mensagem, essa é a última, não tem jeito mais. O tratado de Deus depois é para judeus, para nós é o final. Agora, eu sei que isto é o final, como que vou deixar de obedecer esta palavra neste dia? Como vou deixar de me subjugar a esta palavra? Submeter-me a este ensinamento que Deus tem dado para nós através do profeta. Quando você lê as mensagens de Mombrana, você está lendo o que o esposo quer com você. É só ler você. É assim que o esposo quer. Deus teve que usar um homem para falar isso para nós podermos entender o que Deus quer, como Deus quer que eu viva. Amém. Bom, vocês conhecem estas coisas, mas eu tenho que ler para vocês, para ajudar mais um pouquinho no que a gente pensa em falar. E a discussão de Israel, essa Deus tem nos amado, Ele diz que nos ama. Em quê? A pessoa não valoriza. Mas Deus vem e mostra que o amor dele é eletivo. Aí, irmão Brano, no parágrafo 15 da Era de Esmirna, ele diz que grande empecilho isto é para tantas pessoas, como Israel. Eles querem saber se Deus realmente os ama. Como pode Deus ser justo e amar se Ele fica perto e observa seu povo sofrer? É isto que eles perguntam em Malaquias capítulo 1, verso 1 ao 3. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Eu vou mostrar para vocês como que é o meu amor. Você está se complicando, mas eu vou te mostrar como é o meu amor. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Tudo de um mesmo ventre. Tudo de um mesmo pai. Tudo de uma mesma mãe. Como pode? É a eleição. Tem hora que você não entende porque você creu nessa mensagem. É a eleição. Por que minha família não chega? É a eleição. Não vamos forçá-los. Vamos orar por eles. Que eu creio numa salvação também simples, de que esta família nossa chegará lá no final. Para ir no rapto tem que ser predestinada. É elegido nele desde a fundação do mundo.
Mas nós podemos orar pelos nossos e crer, como Raabe creu, e sustentar sua família, mostrar na sua casa, no seu lar, na sua vida, que houve uma mudança. Raabe provou isso para a família dela. Se demorou uns dias para Josué passar por ali, e a família dentro de casa, a família viu, ninguém mais visitou essa casa. Nenhum homem entrou nesta casa. Esta mulher é de má fama. E nenhum homem entrou. O pai viu o testemunho. Os irmãos viram o testemunho. E por eles estarem naquela casa, eles foram salvos. Por estarem num lugar que não era fácil estar, mas era um lugar que Deus os queria. Eu só quero que vocês percebam que Deus tem te chamado e você não é boa coisa. Eu não sou boa coisa. Nós não estamos aqui porque nós somos bons. Nós estamos aqui crendo que a gente vai ficar até o fim por eleição. Não é porque sou bom. Não é porque você é bom, é a eleição. Deus te viu. Porque se Deus não te viu aqui, nesta eleição, nesta esposa, qualquer dia você se escandalizará comigo, uma pregação, com um irmão, com uma irmã, e se vai. Mas se você tem eleição, não importa o que aconteça, você permanecerá firme até o fim. Não importa, você olha para o seu lado, a coisa não está boa, tem irmão que não está bem, a irmã não está bem, você permanece firme. O obreiro não está dando o exemplo que precisa, pastor não dá o testemunho que precisa, você está bem. A eleição é entre você e Deus. Esse é o amor de Deus, é amor eletivo. Ele permite você ter problemas, ele permite você ter dificuldades, ele permite você ter decepções. E ele está provando que está com você, que te ama. Eles não entenderam, os irmãos lá do passado, morrendo nas arenas, mas eles criam que Deus amava eles. Os outros não percebiam isso, mas eles sabiam. Estamos aqui, mas você está morrendo, que Deus me ama. Mas se ele te amasse mesmo, ele te livraria. Não, é amor eletivo. Ele permite, ele faz o que ele quer. Esse é o amor de Deus. Ele faz o que ele quer, porque eu, através destas coisas, eu estou me aperfeiçoando. Porque eu não vou passar por um purgatório. Eu tenho que passar por um sofrimento em vida, lutas em vida, para que eu possa mostrar, expor o amor, o poder e o caráter de Deus. Irmão, nós não estamos aqui para manifestar o caráter um do outro, não. Estamos aqui para expressar ao mundo o amor, o poder e o caráter de Deus. E muitas vezes somos mal entendidos. A prova do seu amor é eleição. Eles pensavam que amor significava nenhum sofrimento. E aí a moça que casa, ela fica esperando que não tem nenhum problema, nenhum sofrimento. Não, o amor traz sofrimento, lutas, e é exatamente naquela hora difícil que você vai provar que ama um ao outro. É naquele momento difícil, naquele momento de falta de algo,
que você vai provar. E quando falta paciência, não tem em você. Falta não tem no outro. Fomos feitos para isso, para poder ajudar um ao outro e trabalharmos nesta vida aqui na terra, expondo o amor de Deus. As pessoas se decepcionam e você não. As pessoas dizem, como você pode ainda ser crente, com tanta luta que você tem em casa, como você pode servir a Deus? Mas é por isso que eu sirvo. É por causa dos problemas, se não fosse problema não tinha graça. A vida não tem graça se não tiver problema. Tem hora que ele pensa, não, tem que ter de tudo, não tem que ter problema, tem hora que tem luta. E que o diabo traz à sua mente, será que eu estou com Deus? Será que Deus está comigo? É a luta. E o amor eletivo diz, não importa o que aconteça, Ele é meu e eu sou dele. Assim vai o lar. Mantenha sua palavra, seu testemunho até o final, não importa o que aconteça. Tem pessoas que perdem a saúde cedo e logo um dos cônjuges desanima, deixa de mão, arruma outra. Não tem amor. Esse povo não sabe o que é amor. Eles vão pagar lá na frente, eles vão ter o seu sofrimento lá na frente, não pensa que não vão ter. Eles vão ter, eles semearam aqui, eles têm que colher ali na frente. Mas você tem aquela pessoa para estar ao seu lado até que a morte separa. A hora que a morte separou, amém. Chora. A morte separou. Não tem jeito. Mas pelo menos você foi até ali. E tem hora que as pessoas... Eu tenho visto pessoas nesta condição. Tem hora que você olha pelo mundo que está vivendo, você diz, será que aquela mulher vai aguentar ficar com aquele homem agora desse jeito? Será que aquele homem vai aguentar ficar com aquela mulher agora com câncer? E ficar com ela até o final, ajudar, cuidar? Aquela mulher vai ajudar aquele homem, ficar ao lado dele até morrer? É bom a gente pensar nisso. E a gente vê aquilo acontecendo e graças a Deus. Graças a Deus. Existe amor ali. Você não pensa que amor é ficar sem sofrimento. Eles pensavam que amor queria dizer um nenê com cuidados paternais. Porém, Deus disse que o seu amor era amor eletivo. Olha, a gente pensa nisso daqui a vida toda. Deixa eu pular logo para mais um pontinho do caráter. Por que tem sofrimento? Para poder aperfeiçoar o caráter. A igreja precisa disso. Nós precisamos de certo sofrimento para nos aperfeiçoar, para aperfeiçoar nosso caráter. Nós lutamos por aquilo. Se nós fôssemos como anjos, tem hora que a gente pensa, seria tão bom ser um anjo. Não, você é homem, você é mulher. Você tem que saber disso. Aqui na terra, você tem que passar por tudo que um homem passa. E por tudo que um homem normal, natural, passa, e depois muito mais ainda. O sofrimento do crente é maior. Quanto mais olhos abertos você tem, mais você sabe como está chegando a tentação. É olhos abertos. Se você tiver tapado, você não percebe muita coisa, leva a vida. Mas Deus te abre os olhos do lado espiritual e você terá lutas do lado físico.
A gente queria que fosse diferente. Senhor, abre os meus olhos espirituais e eu já começo a voar. Eu vou subindo ao céu. Ele te abre os olhos espirituais e você começa a ter os olhos naturais mais abertos para o mundo do qual você está pisando aqui. Porque não é só regozijar com o mundo espiritual. É saber que aqui, neste mundo, também tem tantas coisas que você não via. Um homem do mundo é menos tentado que vocês. Você vai tomar isso daí sobre si para você ver. É muito menos. Eles não importam. Eles andam com elas daquele jeito nas praias, mas você não pode nem ir na praia. Porque você tem olhos que vê mais. Mas como pode? É crente, então foge de lá. Foge da aparência do mal, diz São Paulo. É para fugir da... mas tem hora que o crente quer dar uma de santo e diz, não, eu sou cheio de Espírito Santo, eu posso ir lá. Não é? Eu posso ir. Lembra da Eneli, né? Lá do tempo do irmão Brana, que tinha ganhado tanto em danças e agora houve uma mudança na vida, ela ficou boa, daqui a pouco ela passou perto de um salão e estavam dançando, e ela deu uma olhadinha pela vidraça e disse, eu vou entrar, ganhar alguém para Jesus. Acabou. Ela entrou, ao invés de ganhar, foi ganha. E aí, quando ela caiu em si, ela correu para a casa do irmão Brana. Mas já correu com um morcego na vida. Demônios em forma de morcego. E a pessoa corre e quer receber uma libertação. É quando a gente lê essas histórias do irmão Brana, você pensa bem que até o moço bêbado que o irmão Brana acolhia dentro de casa naquele tempo. E essa moça chegou e essa porta abria e fechava na casa do irmão Brana. Então tem hora que a pessoa vai carregada. Eu quero que você entenda, muitos de nós não estamos carregados de Deus, mas de Satanás, de morcego. Agora não vai ter nenhum amém, pode ficar. Porque o problema é esse. Você vai a um lugar e você faz uma coisa errada. Você se aposta de espíritos. E depois vai para a casa do profeta e leva aqueles espíritos. E o irmão Branco tem que orar, expulsar aquilo. E a porta abria e fechava. E o bêbado já teve que sair correndo, levantar de lá. Algo tinha acontecido. Ela parou para ver, para ouvir a música. Se você bebia, é bom não parar no boteco. Não, mas agora eu estou bom. E daqui a pouco você fica, agora eu pensava que estava bom. Não é assim, mas você também tem medo. Não, eu tenho que cumprir outro lado da Bíblia, fugir da aparência do mal. Aquela cachaça te atrapalhava. E se a sua cachaça é mulher, por que o irmão Brando diz foge das mulheres? Vai perguntar para ele. Foge das mulheres. Você tem a sua, foge das mulheres. São espíritos que vêm. Tem espíritos assim, se as pessoas são alegres, aí do outro lado pode pensar, está rindo para mim. E se tem um espírito leviano, já capta aquilo. E não é aquilo.
São as pessoas alegres. E a gente tem que tomar cuidado em tudo isso, porque acarretamos espíritos. Se não tem o Espírito Santo, vem um monte de espírito em cima de nós. Esse mundo está cheio de espírito religioso e que as igrejas estão cheias desses demônios. E não falta no nosso meio. São espíritos que vêm para atormentar, porque você tem os olhos abertos, já se libertou, por que voltou lá? Você libertou da cachaça, por que voltou lá? Você libertou do cigarro, por que voltou lá? Você libertou da mulherada, por que voltou lá? Porque tem hora que você pode libertar da mulherada do mundo e começar a ter um problema com a mulherada crente. Então tem que abrir a mente, porque os olhos já estão abertos. Meu Deus, dê-me santidade. A irmã Brana traz isso aí, ó, pureza nos olhos, pureza na vida. Que a irmã Brana vem pregando, dá-nos, Senhor, a mente de Cristo. Porque hoje você tem de tudo. Você trabalha, mas trabalha sabendo o que está acontecendo no mundo. Você está enxergando, os outros não enxergam, você enxerga. Assim como você enxerga mais a Bíblia, você enxerga mais o mundo. Os olhos foram abertos, filho, nessa dimensão. É nessa dimensão que os seus olhos espirituais foram abertos. Aí você vê de tudo. Oh, eu leio a mensagem e vejo tudo, mas também, a hora que você sai na rua, não perde nada. Você vê tudo, aí você tem que saber se livrar daquilo. Você tem que saber obedecer isso e tem que saber se livrar de tudo o que na vida física é despertado em cada um de nós. Isso forma caráter. O próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Segundo Paulo, ele deixou à sua igreja uma medida de sofrimento que eles também, pela fé em Deus, enquanto sofrendo por ele, chegariam a um ponto de perfeição. Amém. Deixa eu prosseguir rápido aqui, neste ponto ainda do caráter, porque é poder e caráter. Está ligado. Tem que ter um poder no homem para ele poder ter caráter. E tem que ter um caráter real, não diabólico. Escuta, a menos que soframos com ele, não podemos reinar com ele. Temos de sofrer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente não é nunca formado sem o sofrimento. Talvez a mulher sofre muito em casa, com o marido, com os filhos incrédulos, e diz, oh meu Deus, me ajuda, e aquilo de Deus está te ajudando a formar caráter cristão. Deus, me ajuda com meus filhos, com minha esposa. E tem muito sofrimento, muita luta nesta casa, mas aquilo está formando um caráter cristão no homem. Tem que formar esse caráter cristão. O caráter é uma vitória. Sempre falamos nisso. O caráter não é um dom. Você não nasce com ele. Você tem que vencer. Para ter caráter, você tem que vencer. Você tem que enfrentar o mal. José enfrentou o mal, a mulher pegou nele, ele largou a roupa com ela e sumiu. Tem hora que você não pode falar nada. Queremos ir no arrebatamento. Cadê o José hoje? Porventura você pode mostrar que você é um José? Que uma mulher venha te agarrar para um ato, como veio a mulher de Potifar.
e José fugir dela. Estamos falando de eleição, amor eletivo. Como pode? Como pode aquele homem? Pode, ele é um cristão. Ele tem sido mudado. Ela quis conquistá-lo. Isso é quando ela quis conquistá-lo. O problema é quando ele a quer conquistar também. Tem jeito de se livrar? Pode se livrar? Pode. Foge disso. Irmãos, nós estamos em tempo, se nós não formos despertados, a mensagem não é só 7 trovões. Os 7 trovões abre tudo. Os 7 trovões abriu a Bíblia, novo nome, abriu tudo. Inclusive a nossa vida. Abriu tudo para nós podermos entender de tudo o que nós estamos passando neste dia. Então peça a Deus, Senhor, me dá força para me livrar disto, porque eu preciso ser um José. Pensa em você, não pensa em mais ninguém, não. Eu penso em mim. Se uma mulher lançar mão de nós, o que vamos fazer? Somos José? Se não somos José. E tem hora que assim, ela lançar mão, está de tudo hoje fácil, tanto da parte masculina como feminina, está tudo fácil hoje, porque o pecado já foi naturalizado pelos homens. Não tem problema isso, não tem problema aquilo, e aí começa aquele aconchego e nós acabamos falhando. Antes, você tem que pedir a Deus e ver, aquilo está aproximando. Você vê o inimigo aproximando. Você não vê o inimigo ainda na hora. Ele está oculto. Tem hora que o inimigo está oculto também. A inimiga está oculta. A hora que ela aparece, a hora que ele parece, o sujeito. Aí eu quero ver, cadê a força, a inspiração? Vocês têm visto homens fortes, poderosos na palavra, por todo o mundo. Uma mulher os derrubou. Acabou. Arrasou o indivíduo com seu ministério de milhões de pessoas. Milhões. Uma mulher. O que faltou naquele pregador? Com tanta emoção, com tanto chamego, faltou ele se despertar naquilo que Deus falou para o irmão Brana: se livrar do dinheiro, mulher e fama. E os pregadores não percebem isto. E tem hora que os membros não percebem isto. E que esses espíritos estão atormentando as pessoas. E nós precisamos de uma total libertação. Uma total libertação. E que as coisas podem acontecer, mas você faz como José. Você foge. E você tem que falar que foge. Você é um homem forte. Foge. Porque tem hora que o velho é tentado e ele já está velho e achando que é grande coisa. Achando que ele está abafando ainda. Ele já está abafado e acha que está abafando. Ele tem que cair em si, tem que se despertar. Que além de tudo isso, você é um cristão. Nós somos cristãos, a nossa mente mudou, nosso coração mudou, nós amamos a palavra, amamos a Deus, temos uma revelação que abriu tudo para nós. O que o mundo não vê, o que as denominações não veem, o que primeira e segunda etapa não vê, está tudo aberto para nós. Então, meu Deus, com tudo isso aberto, por que pisar errado? Por que não vigiar? Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Esse é Jesus avisando, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Irmão Brando diz que vigiar e orar com o olho fechado, o outro aberto. Aí você fica orando e vigiando. Você tem que vigiar o que vai acontecer. Agora não é questão, tem hora que fica assim mesmo. Talvez fica assim na igreja, na igreja fica vigiando. Os homens viram para o lado das mulheres, as mulheres para o lado dos homens. O que está fazendo? Nós estamos vigiando, orando e vigiando. As pessoas devem fazer. É porque as pessoas entendem tudo errado, tudo contrário. É você ir fazer uma coisa, mas saber o que pode aquilo acontecer, o que pode dar. Você estar numa conversa com uma pessoa e saber o que aquilo pode produzir. Você não tem que maliciar, você tem que se guardar. Você tem que saber que algo mal pode acontecer e que você pode perder toda coisa boa que você tem. E não é só o grande pregador que perde milhões de pessoas, não. Você perde a esposa. Só hoje você pensa, você não arruma mais nada depois não, pai. A esposa que você tem hoje, se você perder no mundo que estamos vivendo, você não arruma mais nada boa como sua esposa, não. Como seu marido, não. Mas lá em casa, não importa. Nesse mundo, você não arruma mais ninguém, não adianta. Você tem que saber disso, guarde-te bem, isso é uma ilusão. O sábio Salomão mostrou que tudo é ilusão. Essas coisas que você pensa, tudo é ilusão. Mas busque a Deus enquanto se pode achar. Deixa eu terminar, senão eu não termino esse pedaço. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar. Tem hora que um homem sem caráter não pode casar. Que ele vai reinar dentro de casa. É ele quem manda ali, ele quem fala. Mas quando ele não tem caráter, aí a mulher diz, quer mandar aqui, rapaz? Você já me traiu? E aí a coisa fica feia. E ele é o que reina. Faltou caráter. Então, olha para você ver. Não damos chance também. Não cortamos você do céu. Mas também não damos chance para todos nós chegarmos lá só fazendo a coisa contrária à palavra. Não podemos. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Tem hora que o lar sem caráter é satânico. E o poder de reinar está exatamente... O homem, ele tem o poder de reinar. É ele que é o rei. Então, como ele deve ter caráter em si, poder, para poder reinar naquele lar, o pastor na sua igreja, como tem que ter caráter para poder tratar com o povo, com muitas irmãs. Como que deve ter caráter? Precisa ter caráter. Se ele não tem caráter, o reinado dele, o pastorado dele é satânico. Este é o tempo que nós vivemos. Temos que ser despertados e ver o que Deus tem feito por nós, nos amando com amor eletivo, nos dando poder para governar nosso lar com amor e dedicação, nos dando caráter para poder transmitir isto para nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos vizinhos, para aqueles que nos rodeiam no trabalho. Nós temos caráter para mostrar. Deus tem te mudado. Quando você for fazer qualquer coisa, quando você for olhar numa pessoa, tenha caráter. Não olhe de qualquer jeito. Peça a Deus, me dê caráter, porque senão eu não posso nem olhar nas irmãs. Dê-me caráter. Tem que ter caráter. O homem precisa ter caráter. Ele não pode ser confiado.
Como você vai confiar num homem sem caráter, num pastor sem caráter, numa igreja sem caráter, numa igreja leviana? Como Deus vai crer nessa igreja? Como ele tem uma igreja dessa? Irmão Branham lamentou quando ele viu a igreja da América. Ele disse: Senhor, é isso que nós temos preparado para ti? Ele disse: meu coração quase desmaiou, porque a igreja não estava pronta. Ela não era a igreja que Deus precisava naquele dia. Só tinha Branham e mais alguns. Porventura, nós hoje não estamos vivendo em tempos idênticos ao tempo do irmão Branham, de 40, 50 anos atrás. Aquilo que tinha lá, está tendo aqui agora, está manifestando aqui agora. Até a revelação que tinha lá, manifestou aqui agora. De 2000 para cá. Então você tem que ver essas coisas acontecendo. Senhor, me dê seu amor, seu poder e o seu caráter. Para que a mulher, ao conversar com o homem, ela tenha caráter. O homem, ao conversar com uma mulher, com uma irmã, ele tenha caráter. Pai Celestial, ajuda-nos mais, Senhor. Nós precisamos de uma correção, de uma limpeza geral, Senhor, em nossa mente, em nossos olhos, em nossos lábios, porque somos humanos, Senhor, e sabemos que o elo mais fraco é onde ele está para arrebentar. Podemos dizer de grande força, de grandes elos de ferro, mas tem um de plástico ali no meio. Tem grandes elos de oração, eu creio nos selos, nos trovões, no novo nome, mas tem um elo de plástico ali, seja um homem ou uma mulher, é um elo que está ali para poder arrebentar com toda esta corrente que parece ser forte, com todo esse companheirismo que parece ser tão perfeito. Ajuda-nos mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.